Aula de indução magnética. Tá na hora da gente começar a aprender o que que é isso, porque até então a gente sabia que a corrente elétrica gerava campo magnético. Mas quem gera corrente elétrica? Como é que eu vou conseguir gerar isso daí? Então, a princípio, o que se achava era aquela coisa de conservação. Se você tem um campo, a corrente que gera campo magnético, então, logicamente, o campo magnético gera corrente elétrica. Só que esse princípio da equivalência não vai rolar. Não é assim. A física não funciona desse jeito. Então, o que Faraday foi perceber? Ele percebeu o seguinte: não é que a presença de um campo magnético próximo de uma bobina ou de uma espira vai gerar um campo magnético, mas a variação do fluxo do campo magnético. Nossa, ficou difícil. Calma aí que eu te explico. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Quando eu coloco para vocês uma espira ou aqui um solenoide e eu aproximo ou afasto um ímã, o que acontece? Misteriosamente aparece uma corrente elétrica que é capaz de fazer aquela lâmpada acender. Olha que loucura! Não é demais? Então eu preciso fazer com que você tenha uma variação do fluxo do campo magnético para que gere corrente elétrica. Sem variar. O que é variação? É quando aproxima e quando afasta. Se eu estiver parado, não vai adiantar em nada. O campo magnético dentro, no interior desse espira, desse solenoide, tem que variar. Então, olha aqui, ó. Se varia, você tem a formação dessa corrente elétrica. Então, para a gente poder entender de uma forma geral, eu estou pedindo para vocês darem uma olhada aqui nesse ímã que eu coloquei aqui. Tem o polo norte e o polo sul, eu tenho um anel. Um anel condutor. Juro para você. Já reparou por acaso que quando você vai fazer aquelas ressonâncias magnéticas, eles pedem para você tirar o anel? Não é à toa. Porque, dentre outras coisas, vai ter variação do fluxo do campo magnético. Bicho, isso daqui pode dar um baita choque. Mas tu não acredita, né? Mas fazer o quê? Fora milhares de coisas. Vamos continuar. Pessoal com brinco tem ferro no brinco é rasgado. Cara, é louco demais. Mas vamos continuar, porque isso aqui dá pano pra manga esse estudo aqui. Então, ó, repara o seguinte. Então eu tô vendo o polo sul embaixo, polo norte em cima, tá? Ok. O anel vai ter um comportamento muito do contra. Vamos supor que eu pegue esse ímã e estou aproximando ele desse anel condutor. Quando eu estou aproximando, o que acontece? O anel está vendo que polo? Eu estou falando que é do contra porque, ó, volta aqui, ó. Ele está vendo o polo sul. O anel, por alguma razão, ele não quer que nada aconteça. É muito louco, cara. Ele é tipo assim, se você quer ir embora, ele pede pra você voltar. Quando você pede pra você voltar, ele quer que você vá embora. Então ele tá vendo um imã se aproximando dele. Daí o anel fica meio que paranoico e fala assim, não, eu não quero que você venha. Se ele não quer que você vá, ele vai criar, e isso acontece, ele vai criar, por alguma razão, um campo magnético que vai tentar fazer esse imã ir embora. E como que tá se aproximando aqui? É o polo sul? Qual é o polo que eu devo criar para repelir o polo sul? Caramba, eu devo criar o polo sul, certo? E aí o ímã chega e cria o polo sul. Quer dizer, o ímã não, o anel cria um polo sul. E é aí que mora a mágica. Como assim a mágica? É aí que você vai se ligar. Então, ó, primeiro, o anel, cria um polo para repelir o que tá para ir contrário ao que o ímã tá fazendo. Olha que louco. Se o ímã quer se aproximar, eu vou querer repelir ele. Se ele for se afastar, eu vou querer atrair ele. Então, nesse caso, ele quer se aproximar, eu vou querer repelir. Tô vendo o polo sul, eu gero um polo sul. Só que agora, pensa agora só no que o anel fez. Então, se eu vou pensar só no que o anel fez, eu vou pensar assim, ó. O anel gerou esse polo sul, certo? E se ele gerou o polo sul, como é que tá o campo do polo sul? Vocês lembram? O campo entra, né? Então agora foca no campo induzido, que é assim que a gente chama o que o anel induziu. Um campo entrando. E se tá entrando, a corrente tá em qual sentido? No horário, lembra? Eu quero que entre no horário. E como é que eu sei que a corrente tá nesse sentido? Ah, meu amigo, minha amiga, você faz a regra da mão direita. E aí você vai faturar algumas aí. Então, ó, beleza? Então, isso aqui que é a indução. Quando a gente trabalha com a indução, eu estou trabalhando justamente nesse sentido. Então, ó, o que está acontecendo agora? Agora é o seguinte: o ímã está se afastando, eu não quero que esse ímã se afaste. Se eu não quero que esse ímã se afaste, eu vou criar que polo? Vou criar o polo norte. Ora bolas. Por quê? Porque o norte vai atrair o sul. Eu não quero que ele se afaste. Eu sou sempre do contra. Eu quem? O anel. Foca no anel. Quando o anel cria um polo norte, como é que é o campo do polo norte? O polo norte, o campo sai. E se sai, lembra daquela coisa? Eu quero entrar no horário e sair antes do horário. A corrente fica anti-horária. Para a gente ver se vocês entenderam, eu vou colocar aqui 4 exemplos. Você vai pausar e vai tentar descobrir
o que está acontecendo em cada um dos casos, se a corrente gerada vai ser no horário, no anti-horário e como que é o campo induzido. Então a dica, foca sempre no anel. Primeiro para você entender o que o anel vai fazer. Veja se o ímã está se aproximando ou se afastando. Se o ímã se aproxima, o anel vai querer repelir. Se o ímã se afasta, o anel vai querer atrair. Tudo bem? Vou pôr aqui de novo. Você pausa o vídeo e depois em seguida você vai ver minha explicação. Então bora lá. Vamos para a explicação. Então, no primeiro aqui, o norte está se aproximando. Se o norte está se aproximando, o ímã não quer que ele se aproxime, ele vai criar um polo para repelir o norte. Então, ele cria o polo norte. O polo norte, o campo sai dele. Então, ó, o bind está aqui. Se está saindo, eu quero sair antes do horário, certo? Então, a corrente vai estar assim, ó. E como é que está o próximo? Aqui embaixo, embaixo. Se o norte está indo embora, eu quero atrair o norte, então eu vou criar um sul. E o sul, como que está o campo magnético? O campo do sul entra, bind, campo magnético induzido. E aí a corrente altera o sentido, fica no sentido horário. Vamos para o desenho agora da coluna da direita. O sul está se aproximando, eu quero que o sul se aproxime? Não, então eu gero um polo sul. Como está o polo sul? O polo sul está entrando, o bind, que é o campo magnético, é o campo magnético induzido, está entrando. E eu quero entrar no horário. Lembra da dica? E agora aqui, se eu estou indo embora, o ímã está indo embora, ele quer aproximar esse ímã. Então ele gera um polo norte. E como que é o polo norte? A linha de campo do polo norte é assim, ó. Bind, saindo. E a gente tem no sentido horário. Deu para entender? Isso aqui é assim, é o básico da indução, e que você precisa, que isso daqui já fatura muitas questões nos vestibulares, nas questões de prova, nas questões colocadas em sala de aula, tá? Vamos continuar agora para a gente dar continuidade ao processo de indução magnética. Essa parte de indução aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma barrinha, tá? E essa barrinha, ela pode se mexer. Então eu quero colocar essa barrinha para cá. E aí, você acha difícil descobrir o bind aqui? Ela é um pouco mais complicada do que o outro, né? Então eu bolei uma forma de fazer vocês entenderem como é que eu vou saber como é que está o campo magnético induzido, né? Só para a gente voltar aqui, o que faz essa barrinha aí de um lado para o outro, não é que são exemplos diferentes, tá? Eu coloquei aqui um vetor velocidade, então essa haste que está aqui, ela vai se mexer. É isso que tem essa ideia para as questões de vestibulares, tá? E aí, quando essa haste está se mexendo, quero deixar claro para vocês que temos aqui, então, uma espira que está mudando de tamanho. Então, a minha espira efetiva é isso aqui. Então, eu tenho dois campos aqui. Quando eu faço isso, o que aconteceu com o fluxo do campo dentro da espira? A espira aumentou de tamanho, aumentou, mas por ter aumentado, aumentou também a quantidade de fluxo do campo magnético no interior dela, tá? Para explicar o que fazer em cada caso, eu bolei a seguinte coisa. Olha só. Imaginem vocês o seguinte, eu tenho aqui uma bombonière. E nessa bombonière nós vamos ter sonho de valsa e ouro branco. Quando eu coloco sonho de valsa e ouro branco, tá aqui lindo e maravilhoso. E vocês estão agora trabalhando para uma família. E nessa família vocês têm duas crianças que são uns capeta. E aí o pai e a mãe contrataram você para ser babá dessas crianças e eles sabem o seguinte, dentro daquela bombonière precisa sempre existir a mesma quantidade de ouro branco e sonho de valsa. Só que você está sendo filmado, vigiado. Você não pode enfiar a mão na bombonière, você não pode tirar bombom. Você só pode colocar. Eles têm um gavetão com mais de 1.200 sonhos de valsas e 1.200 ouro brancos. E você pode tirar dali e colocar ali. Você não pode tirar da bombonière. Vai na minha, que isso aqui vai te ajudar a entender o que fazer lá. Entendeu a regra do jogo, qual é? Então tá bom. E aí vamos supor que acontece o seguinte. Aquela criança que estava lá, xerelenta, ela vai e tira, por acaso, um sonho de valsa. E o que você faz se ela, por exemplo, ela vai lá, ela tirou um sonho de valsa, ela tirou daqui um sonho de valsa. O que você faz? Então, se ela tirou um sonho de valsa, você vai lá e coloca o sonho de valsa. Dela tirou um sonho de... ela tirou, por exemplo, um ouro branco. O que você vai? Você vai lá e coloca o ouro branco. Concorda comigo? Se a desgraçada colocar lá 2 sonhos de valsa, o que você vai fazer para deixar sempre o mesmo número? Para deixar o mesmo número de sonho de valsa e ouro branco, eu preciso colocar o respectivo. Então, aqui vamos fazer o seguinte, ó. Vamos combinar uma coisa, para a gente não precisar
perder tempo. O sonho de valsa vai ser representado pelo X. E o ouro branco vai ser representado assim, combinado? Então eu vou colocar para vocês, ó, para não ficar difícil, colocar 4 sonhos de valsas e 4 ouro brancos. Pronto. Aí a criança foi e colocou, porque ela quis, um sonho de valsa. Não tem o mesmo número. Então, se aumentou o sonho de valsa, o que você vai precisar fazer para manter o mesmo número? Colocar ouro branco. Aí a criança foi lá e tirou 2 ouros brancos. O que você tem que fazer? Tem que colocar 2 ouros brancos. Aí a criança foi lá, de sacanagem, tirou um sonho de valsa. O que você tem que fazer? Você tem que repor com o quê? Um sonho de valsa. Aí a criança foi lá e colocou, sei lá, um sonho de valsa a mais. O que você tem que fazer? Eu tenho que colocar um ouro branco. Aí a criança foi e colocou um ouro branco. O que você faz? Você não pode tirar. Você tem que pôr o quê? Eu tenho que pôr um sonho de valsa. E essa história vai seguir adiante, vai fazer um monte de coisa. A criança vai, tira e vai, enfim. E eu já expliquei pra você o que você tem que fazer, por mais estranho que pareça. Então qual que é a lógica? Ouro branco, sonho de valsa. Se aumentou o ouro branco, você põe sonho de valsa. Se diminuiu o ouro branco, você põe ouro branco. Se aumentou o sonho... Assim, mesma coisa. Vamos comigo lá voltar naquela questão. Então, eu tenho aqui uma figurinha que por enquanto não tem espira, mas eu coloco uma barrinha. A minha espira, presta atenção qual que é o tamanho da minha espira, tá? Ou, a minha espira é a bombonière. É isso aqui, ó. Combinado? Essa é a minha espira. Muito bem. O que vai acontecer? Quando eu pego e movo ela para a direita, o que aconteceu? Não aumentou o número de sonho de valsa? Se aumentou o sonho de valsa, o que eu preciso pôr? Eu preciso pôr um ouro branco. Isso que eu estou colocando é o que a gente chama de bind, campo magnético induzido. E se está saindo o campo, como está a corrente? Lembra? Eu quero sair antes do horário. Ou você usa a regra da mão direita. Então, ó. Tá aqui a corrente, ó. A corrente faz isso. Beleza? Vamos para outro exemplo aqui. Olha só, eu tava nesses casos aqui, aqui aumentou e aqui também aumentou. No de cima, aumentou o sonho de valsa. O que eu tenho que fazer? Colocar ouro branco. Ó o bind aqui. Aqui embaixo, aumentou o ouro branco. O que eu tenho que fazer? Colocar sonho de valsa. E se eu tenho os campos induzidos assim, como estão a corrente? A corrente está de acordo com a regra da mão direita. Se eu quero sair antes do horário, então a corrente aqui vai fazer assim. É uma corrente induzida. E aqui no outro caso está entrando, eu quero entrar no horário. A corrente vai alterar. Ela alterna, né? Tá bom? Então aqui, ó. Esse é o sentido da corrente induzida e do campo induzido. Tá dando para entender mais ou menos qual é a ideia? Acho que dá, né? Vocês estão sacando qual é? Simples assim. Agora que você já entendeu o sentido e o desenho do campo magnético induzido e da corrente induzida, tá na hora de a gente trabalhar com as fórmulas que vão trabalhar com as fórmulas que vão trabalhar. A gente vai agora entender como são as equações do campo induzido e desse fluxo todo. Combinado? Bora lá. Antes disso, olha o que aconteceu aqui. Eu esqueci de mostrar que diminuiu. Se diminuiu o fluxo aqui, ó, da primeira para a segunda, o que acontece? Se diminuiu o sonho de valsa, eu devo colocar sonho de valsa. E se diminuir o ouro branco, eu devo colocar o ouro branco também. E aí, de novo, se tá saindo no... Eu quero sair antes do horário e quero entrar no horário, tá bom? Então aqui, ó, de novo tá entrando no horário. Então vocês perceberam que eu posso, numa mesma situação, colocar diferentes correntes. Vamos fazer o seguinte? Então, como a próxima aula é sobre... próxima aula não, eu ia fazer tudo numa aula só. A gente vai dividir aqui. Então, essa parte era a parte para você trabalhar o sentido. Então, eu vou fazer assim, ó. O que eu estou pensando em fazer agora? Eu estou pensando em fazer o seguinte. A gente vai trabalhar com a parte de número no próximo vídeo. Vou fazer um novo vídeo para vocês. Aí você toma uma água, um café, alguma coisa assim, você vai e volta e tá tudo bem, tá? Então um grande abraço para ti. Até mais.